Vamos, inclusive, ampliar essa discussão sobre as eleições na Argentina. Tem vários aspectos importantes que você que nos acompanha precisa se atentar para fazer uma análise em relação ao que está em jogo nessas eleições na Argentina. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela USP, José Souza, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, uma boa noite, Daniel, boa noite à bancada e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Perfeito. Para começar, um panorama, como o senhor avaliou essa disputa na Argentina, eleições presidenciais, o favoritismo de Milei, que acabou se desidratando com os resultados que pudemos observar ontem, e aqui o senhor atribui esse desempenho na reta final do candidato Sérgio Massa. Talvez o voto útil contra Milei tenha feito a diferença? Bom, a gente está diante de um resultado surpreendente, né? As pesquisas aí davam conta que o Milei ficaria em primeiro lugar e até, de certa forma, havia uma perspectiva que ele podia ganhar no primeiro turno. Então, dessa maneira, eu entendo aí a surpresa desse resultado. O primeiro elemento que eu destaco é que me parece que os institutos de pesquisa, eles têm se equivocado cada vez mais no trabalho de mapear, né, de fazer o mapeamento e o entendimento das intenções eleitorais nos países. Isso não é uma coisa que acontece somente na Argentina, isso tem acontecido em diversos lugares, e é interessante que eles erram os resultados e também erram as porcentagens, né? O ranqueamento ali dos candidatos e também as porcentagens que esses candidatos acabam tendo no final do pleito, o que faz toda a diferença até por um possível segundo turno. E quando eleições são muito apertadas, e nós vivemos aí e observamos esse fenômeno com bastante intensidade nos últimos anos, esse tipo de equívoco compromete aí qualquer previsibilidade em relação às eleições. Então, portanto, trata-se de um erro da leitura da sociedade argentina e dessas instituições que fazem esse tipo de previsão. Eu acho que é bastante importante a gente olhar agora para as propostas desses candidatos, o que eles têm feito, né, obviamente, na campanha, desde as prévias, lembrando que o Milei teve uma votação bastante expressiva nas prévias, mas que a partir das pesquisas a gente não consegue ter o fino traço, a gente não consegue ter uma informação precisa sobre os desdobramentos das eleições e sobre o entendimento da sociedade argentina. Eu acho que se está pecando um pouco aí a partir dessa leitura das pesquisas para entender as inquietações e as reivindicações do povo argentino para fazer aqui uma primeira leitura. As eleições na Argentina em destaque nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora a pergunta é de Roberto Mota. Mota, com você. Professor, eu queria ouvir a sua opinião sobre o fenômeno Milei. Esse fenômeno vem das características pessoais dele? Isso é um sinal de cansaço da América Latina com a esquerda, ou é uma coisa bem peculiar da Argentina? Bom, acho que o fenômeno Milei está bastante ligado com o que foi falado anteriormente, acho que pelo Favalli, numa certa descrença do povo argentino. A gente observa aí em alguns anos modelos diferentes, né, desde o macrismo, passando para a volta do kirchnerismo, uma dificuldade em superar os desafios, principalmente econômicos, da Argentina das últimas 2 décadas, por assim dizer. Então, quer dizer, o povo argentino tem sofrido extremamente com gerações aí que não conseguem um país que cresça, que não conseguem externalidades positivas do seu país, principalmente para desenvolvimento e geração de renda, né, e distribuição de renda
também por assim dizer. Portanto, essa descrença, esse ceticismo na equipe política ou na classe política ou nos políticos, sejam eles de cargo eletivo ou seja na própria estrutura pública de técnicos e assim por diante, esse ceticismo acaba favorecendo o contexto de propostas que acabam preconizando uma guinada completa, né? Um ajuste não, mas uma virada de 180 graus, como foram as propostas do Milei de rompimento com certas nações, inclusive com o Brasil, que tem relações importantíssimas, históricas com a Argentina e também com a China, por exemplo, e a dolarização, o fechamento do Banco Central, coisas que são até inconstitucionais. Então, torna-se um terreno fértil para esse tipo de proposta, que é uma proposta, de certa forma, histriônica, né, verborrágica, ele é bem histriônico, bem verborrágico, mas que cativa a frustração de boa parte da população argentina. E aí, a grande pergunta que fica é como ele consegue implementar, ou como essa proposta consegue ser implementada ou implementável. Eu pude notar, através de uma análise aí do resultado do processo eleitoral, né, de que o Congresso, eu acho isso o Congresso muito retrato de como está a sociedade. O grupo tradicional peronista perdeu 10 representantes. O partido do Milei, que não tinha nenhum senador, agora tem 8 senadores. Tinha 3 deputados, agora tem 28, ganhou 25, né? A renovação lá não é total da Câmara e Senado. Isto é, para mim, um retrato da sociedade da Argentina, ou seja, há sim um sentimento de mudança, né? E não sabe ainda como fazê-lo. Eu queria perguntar ao senhor, aos olhos do mundo, de fora da Argentina, como essa eleição está sendo vista? Bem, eu entendo, Zé Maria, que a sociedade argentina, como você bem disse, pode estar buscando alternativas, né? E a gente vê que essas alternativas com um cunho radical, vamos dizer assim, com propostas radicais, com propostas que promovam aí algumas guinadas, que sejam inovadoras, por mais que também tenham um componente polêmico bastante importante, elas vão capturar parte do eleitorado, né? A gente está falando aqui do Javier Milei, que ficou em segundo lugar no pleito, o que não é pouco, né? Então, é que as leituras equivocadas das pesquisas diziam que ele ficaria em primeiro. Então, talvez o segundo lugar para ele possa parecer uma espécie de derrota, mas ainda não é uma derrota. Ele ficou na frente da candidata macrista, e o Maurício Macri foi presidente da Argentina de 2015 a 2019 e é uma força política bastante forte no país. E há quem diga que, nesse processo, o maior derrotado é justamente o Maurício Macri, né? Então, quer dizer, a proposta mais à direita macrista não resolveu a Argentina. Proposta posterior do Alberto Fernandes, com inúmeras dificuldades, também não avançou. Então, quer dizer, o peronismo é sempre uma força importantíssima no país, né? A gente nunca vai poder desprezar o peronismo, entender a Argentina perpassa pelo entendimento do peronismo. Então, esse tipo de postura, e nós vimos isso em outros países também, essas guinadas, elas vão capturar boa parte do eleitorado e elas, sim, retratam parte da sociedade argentina. Você tem razão. E aí nós vemos mais um elemento da polarização acontecendo, né? Aquelas posturas mais centristas, elas acabam perdendo um pouco espaço para posturas mais que habitam a extremidade do espectro político. Isso, de certa forma, é natural, trata-se realmente de um retrato dessa sociedade extremamente maltratada aí nos últimos anos, porque a gente está falando de 40% da população na pobreza. E quando a gente observa algumas características sobre, por exemplo, os subsídios,
né? Então, os subsídios, que são, obviamente, uma intervenção estatal, a gente fica com a seguinte questão, né? A seguinte questão proposta. Esses subsídios, eles eles evitam que mais de 50% estejam na pobreza, ou eles são um artifício do Estado para se beneficiar de alguma maneira? Eu não acho que tem resposta fácil para isso, mas que de fato poderia até estar numa situação pior, né? O povo argentino, que é o nosso foco. Tá certo. Professor, o próximo a fazer pergunta é o Cristiano Beraldo. Antes, eu quero trazer só uma informação, porque o presidente Lula parabenizou o Sérgio Massa por mensagem de celular, de acordo com a informação que foi publicada pelo jornal argentino Clarín. Lula, que ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o resultado do primeiro turno argentino, chamou Massa de, vou abrir aspas, imenso meu amigo, fecho aspas. O próximo a questionar o professor é o Cristiano Beraldo. Beraldo, sua pergunta, por favor. Professor, boa noite. Eu fico com a impressão, vendo esse resultado surpreendente do primeiro turno, que parte significativa da população argentina está meio sofrendo de uma síndrome de Estocolmo, né? Porque o grande problema da Argentina, sem dúvida alguma, é a economia. A vida financeira das pessoas está muito difícil e isso, obviamente, gera consequências sociais muito graves. E, no entanto, justamente, o ministro da Economia se torna o grande vencedor desse primeiro turno. O que está por detrás disso? As pessoas não estão ligando, elas não é uma característica fazerem esse tipo de associação, de debaterem mais profundamente. É uma característica, simplesmente um voto apaixonado? Quer dizer, o que leva a essa falta de conexão de causa e efeito? Boa noite, Cristiano. Acho a sua pergunta muito importante, porque está um pouco relacionada com o que eu mencionei anteriormente em relação a uma imprecisão nossa da leitura sobre a sociedade argentina. Então, a gente precisa aprofundar mais, né? E eu falando da docência, da academia, né? Aprofundar o entendimento sobre a sociedade argentina, porque me parece que as propostas que foram colocadas acabam não sendo ou viáveis ou tendo um apelo significativo para, de fato, mudar, né? Fazer até a própria Patrícia Bullrich, né? Era da Juntos por el Cambio, né? Então, como mudar a realidade da sociedade argentina? E essas propostas alternativas, a do próprio Sérgio Massa, né? Muito curioso, o Sérgio Massa, ministro da Economia, a Argentina numa situação dramática, e ele ganha o primeiro turno, né? Então, como que a gente faz para entender esse fenômeno? Portanto, a minha leitura é que as propostas não foram suficientemente boas ou críveis ou articuladas para conseguir implementar uma solução viável para a Argentina. Essas propostas, como a do Milei, por exemplo, a grande questão é como ele vai implementar as coisas que ele quer implementar. E isso vale para o próprio Sérgio Massa também, porque ele está dizendo que tem uma estratégia, que vai conseguir fazer algumas implementações econômicas para parar esse processo inflacionário, né? E a gente pode até se perguntar, bom, por que ele não faz agora que ele é ministro da Economia? Porque ele está colocando isso como plataforma eleitoral. Não tem resposta fácil para a Argentina vive uma situação dramática, é o segundo maior país da América do Sul e é um país sensacional, uma sociedade aí com muitas riquezas para compartilhar com o povo latino-americano e que está passando por todas as situações dramáticas. Então, um aprofundamento maior do conhecimento sobre essa sociedade e o nível de articulação coletiva das propostas eleitorais, que não existe essa articulação há um tempo já, está faltando. Eu acho que tem a ver um pouco com a falta de alternativas e um certo voto por negação, né? Negar alternativas piores
para ficar com a situação que se encontra agora e que não é a desejável de maneira nenhuma, né? Resultado surpreendente no primeiro turno da eleição na Argentina e agora as projeções para o segundo turno, em análise com José Souza, professor de Relações Internacionais. Para fechar o nosso giro de perguntas, faltou Cláudio Dantas. Dantas, sua vez. Professor, justamente em função de promessas de difícil realização por parte do Milei, de promessas também de difícil realização por parte do Massa. E aí, considerando tudo que eu falei antes, todo esse plano, né, o La Platita, aí, 3 bilhões de pesos em benefícios fiscais, sociais, para a compra de votos, algo que provavelmente vai colher o fruto podre daqui a poucos meses, né, num país cujas contas estão já com um problema fiscal enorme, inflação galopante e desemprego também. Nós estamos diante de 2 populistas, então não há saída para esse eleitor argentino que escolheu 2 populistas para disputar o segundo turno. É essa a conclusão? Boa noite, Dantas. Eu não acho que essa seja a conclusão. Eu acho que o fenômeno do populismo ele tem particularidades muito significativas e acho que a gente não tem espaço para tratar disso tão brevemente, né? A gente precisa aprofundar também mais sobre esse fenômeno. É muito importante que haja a criação de consensos na sociedade argentina, com as elites, com as setores da sociedade, setores da economia que estejam dispostos a fazer algum tipo de mudança estrutural na economia desse país, né? A gente sempre está se deparando com um processo inflacionário dramático na Argentina, né? Eu dou entrevistas sobre isso há alguns anos e eu me lembro que em 2016, 17 foi assim, um pouco antes sempre foi assim. Eu estava na Argentina em julho e o câmbio blue estava 500 pesos para $1, agora já passou de 1.000 pesos para $1, a gente está em outubro, né? Então a gente precisa entender a acoplagem da sociedade com o setor político e com as lideranças. A política não se faz sem lideranças, né? E aí quais são as plataformas? Eu acho que, como foi dito também aqui, o ministro da Economia tem a máquina pública na mão, isso de certa forma é natural, todo mundo que vai se reeleger faz um pouco disso, mesmo fazendo isso a gente tem algumas vitórias de candidatos de oposição e isso faz bem para a democracia como um todo, né? O Macri ganhou em 2015, depois perdeu a eleição, todos respeitaram o resultado das eleições, isso é fundamental a gente notar, não teve nenhum questionamento, pelo menos não tenho conhecimento de um questionamento em relação ao processo eleitoral, e eu acho que a sociedade argentina precisa se debruçar nessas 2 plataformas, esses candidatos precisam falar como eles vão fazer o que eles dizem que vão fazer, mas eu acho que a questão do populismo não faz com que não haja alternativa para a Argentina, né? Eu acho que tem que existir uma saída articulada entre política, economia e a própria sociedade argentina para que eles avancem e tirem esses 40% da população aí da pobreza. Os aspectos importantes sobre as eleições na Argentina analisados pelo José Souza, professor de Relações Internacionais, a quem a gente agradece demais pela participação. Professor, boa semana e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, aos ouvintes, eu estou à disposição. Legal.